Bom dia, pessoal. Vamos começar a conversar, então. Se alguém chegar depois, acompanha a partir do momento que chegar e vai estar disponível depois no Moodle para vocês. Vamos lá, então. A nossa aula de hoje, então, a gente vai começar a pensar que nosso programa não necessariamente vai ser uma sequência sempre, tá? A gente tem possibilidades de desviar a interpretação do nosso código, permitindo, então, que o nosso código siga caminhos diferentes dentro da interpretação, executando comandos específicos, dependendo de condição, tá? Por isso, então, a gente vai falar hoje sobre condicionais. Basicamente, o Python tem um tipo de condicional, tem outras linguagens que tem outros tipos, mas o Python, ele trabalha com um tipo de condicional só, tá? Que é o if, que é o C, tá? Mas a gente vai falar sobre o if, o else, as estruturas alinhadas e o elif, então, que é um outro tipo de comando que está incluído dentro do if, tá? Bom, como eu disse, nem sempre um programa de computador é uma sequência simples de comandos, como a gente vinha fazendo até aqui, que a gente executava o nosso interpretador ia ler a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha, até chegar no final do nosso código, tá? Então, eu diria que não é nem sempre, na maioria das vezes não é assim que funciona, tá? Na maioria das vezes o nosso interpretador não vai ler todas as linhas do código, por exemplo. Ele vai pular partes, ele vai trabalhar com partes que às vezes não vão ser lidas pelo interpretador para não executar aquela parte do código, dependendo de uma condição, por isso o nome de condicional. Eu gosto de usar essa analogia, eu vi num curso que eu fiz uma vez, Python para zumbis. É um curso bem antigo, não sei nem se ainda está disponível, tá? Mas a ideia de pensar condicionais em cima de uma cidade, tá? Imagina que vocês estão numa cidade, a gente tem esquinas, e nessas esquinas a gente pode dobrar para a esquerda, para a direita, seguir em frente, então a gente tem vários caminhos disponíveis para a gente seguir, tá? E os condicionais é isso. Então, eu vou dobrar para a direita quando eu quero ir para a direita, eu vou seguir reto quando eu quero ir reto, vou dobrar para a esquerda quando eu quero dobrar para a esquerda. Só que não é simplesmente dizer assim, não, hoje eu vou dobrar para a direita. Não, eu tenho que ter uma condição. Eu vou dobrar à direita porque eu quero ir para o trabalho. Eu vou dobrar para a esquerda porque eu quero ir para a academia. Eu vou seguir reto porque eu quero ir para casa. Então, eu tenho essas condições do porquê seguir aquele caminho, tá? Por isso que a gente fala ou trabalha com condicionais, tá? Então aqui tem um exemplo, tá? Uma ilustração, é do curso, essa imagem aqui é bem antiga, como eu disse para vocês. Tem um carrinho aqui, ó, o cara tá seguindo o caminho, e aí ele chega numa esquina, ó, eu tenho dois caminhos, ó, eu posso seguir reto ou dobrar à direita. Só que não é simplesmente vou seguir reto ou vou dobrar à direita. Não, se eu seguir reto, eu vou ter uma condição. Então, se x for igual a zero, eu sigo reto. Se não, eu vou imprimir o que estava em x, por exemplo. Então, eu começo a seguir caminhos dentro do meu código, permitindo então que eu consiga trabalhar com o meu código da forma que eu desejo ele, tá? Então, eu posso ter lá, eu quero mostrar uma informação na tela se o x for igual a zero, por exemplo. Então, eu consigo fazer esse tipo de condição, tá? E o interpretador Python, ele tem um comando específico para fazer esse tipo de condicional, tá? Que é o tal do if. O if, traduzindo para o português, é o se, tá? Então, eu faço uma condição se isso for igual a isso, ou isso for maior que aquilo, ou coisa parecida. Então, eu faço uma condicional e, em cima disso, com aqueles operadores que a gente já viu, em cima disso, se essa condição retornar como verdadeiro, eu executo um trecho de código, ou um bloco de código, na verdade, em detrimento de outro, se for o caso, tá? Ou não executo se ele retornar falso. Então, como é que é a sintaxe do if no Python, então? Basicamente é isso aqui, ó. Eu tenho lá if, nesse caso aqui, A igual a B, eu mostro essa informação na tela, tá? Aqui eu tenho os valores de A, ó, A vale 10, B vale 11, e eu faço uma condição, se A é igual a B, eu printo são iguais. O que vocês acham que vai acontecer nesse código aqui? Não vai printar. Não vai mostrar aquela informação na tela. Por quê? Porque A é diferente de B, então ele não vai mostrar aquilo ali, tá? Como é que eu tenho que escrever o if sempre, tá? Eu vou colocar o if, eu posso ou não abrir o parênteses aqui para delimitar o A igual a B aqui, por exemplo.
eu não preciso, no meu caso aqui eu não abri os parênteses, tá? Mas eu poderia colocar entre parênteses se me interessar, tá? Normalmente a gente coloca entre parênteses quando a gente tem os operadores lógicos, aquele do o e ou o or, aí a gente bota uma condição entre parênteses, e ou or, e depois a outra condição entre parênteses também, só para facilitar o entendimento, tá? Quando é uma condição só, que nem eu fiz aqui, ó, A igual a B, eu simplesmente coloco assim, tá? Mas em alguns casos eu acabo colocando entre parênteses para vocês verem que funciona das duas formas. Depois a gente coloca os 2 pontos, tá? Algumas linguagens trabalham com chaves, inclusive os 2 pontos. Tem muita gente que briga com Python que diz que os 2 pontos não é um delimitador de nada, porque eu não tenho como definir até onde vai o meu bloco e por aí vai. Então tem muita gente que vem de outras linguagens, principalmente de Java, JavaScript e C, que tem o divisor deles, o delimitador de blocos é a abertura de chaves, fechamento de chaves. Eles dizem que porque o Python é muito desorganizado, porque é uma bagunça, que tu bota 2 pontos, não delimita onde que termina o bloco. Na verdade, o Python é muito mais organizado do que qualquer uma das outras linguagens. Por quê? Porque eu sou obrigado, toda e qualquer informação que estiver dentro desse bloco, ele tem que estar identado, que a gente chama, tá? Que é isso aqui, ó. Eu tenho que dar um tab, ou um espaço, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Eu tenho que jogar o meu código para a direita alguns espaços, ou um tab, ou espaços, ou coisa parecida, tá? Uma coisa que é importante dizer para vocês, o código de vocês, essa indentação aqui, não é posso botar, boto um espaço num, boto 2 espaços no outro, 3 espaços no outro, que vai dar certo. Não, tá? Se eu começo o meu código utilizando um espaço aqui, todos os outros blocos têm que ter um espaço de indentação. Se eu boto 2 espaços, todos os outros têm que ter 2 espaços de indentação. Por padrão, é aconselhado pelo pessoal que mantém o Python hoje, o Python Foundation, que se use um tab. Mas não é um tab. É conversão de um tab em 4 espaços. Se a gente pegar... Deixa eu abrir o meu Visual Studio Code. Se a gente pegar alguns softwares, tá? Algumas IDEs de desenvolvimento, elas já fazem isso automaticamente. Elas internamente pegam o código de vocês. Deixa eu botar para cá. Tá? Ó, o meu tab, tá? Minha indentação, esse aqui é o Visual Studio Code, tá? É um software, uma ideia de desenvolvimento. O meu aqui já está como, ó, selecionar recuo. Quando eu dou um tab, o que ele faz? Ele bota 4 espaços no meu aqui, ó. Espaços, 2 pontos, 4. Quando eu dou um tab no meu programa, ele automaticamente coloca 4 espaços aqui, ó, ao invés de botar um tab. Se fosse um tab, ele simplesmente ia pular para o outro lado. Mas eu deixo como 4 espaços, que é o que é aconselhado pelo Python, tá? Então ele diz para colocar 4 espaços quando tu vai fazer isso. Quando a gente utiliza o nosso Google Colab, tá? Se eu der um tab aqui, ele bota só 2 espaços. Tá errado? Não. A única coisa é que eu tenho que tomar cuidado que se eu começar com 2 espaços, eu tenho que ir até o final com 2 espaços. Se eu começar com 4 espaços, eu tenho que ir até o final com 4 espaços. Se eu começar com um tab, que é um outro tipo de formatação que a gente usa o tabular lá, ele converte isso em um tab, na verdade. Ele fica só um espaço, só que um espaço grande. Ele ocupa o mesmo espaço que 4 espaços. Então, tem que tomar cuidado com isso. Sempre que vocês forem trabalhar com códigos condicionais, com funções, com classes, tudo isso aí que a gente vai ver daqui para frente, tá? Que a gente vai ver bastante coisa sobre isso agora. Quando vocês forem criar um bloco de código, esse bloco de código tem que estar indentado. E sempre que tu faz a indentação, quando tu começa com uma indentação, tu vai com essa indentação até o final. Se tu usou um espaço, tu vai com um espaço até o final. Se tu usou um tab, tu bota um tab até o final. Se tu usa 4 espaços, vai usar 4 espaços até o final, tá? Então, é só para vocês entenderem que isso aqui é muito importante no Python, porque é a forma como ele delimita um bloco, tá? Vou fazer um exemplo, a gente vai fazer um exemplo juntos agora, mas quando tu precisa colocar um outro código logo em seguida desse cara aqui, como é que tu diz que terminou aquele bloco de código? Simplesmente vai colocar
alinhado com o restante do teu código aqui, dizendo assim, ó, a partir daqui está fora daquele bloco, pode continuar executando normalmente, tá? Bom, vamos exercitar um pouquinho então. A ideia é que a gente faça um programa que recebe a idade de um carro e verifique se ele é novo ou velho, tá? Então, bem tranquilo. Se o carro tiver mais de 5 anos, ele é considerado velho. Se tiver menos ou igual a 5 anos, ele é considerado novo, tá? Vamos, então, ao nosso colégio. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma variável para receber a idade. Idade vai ser igual input, tá certo? O que vocês acham? Sim. Sim? Então vamos lá, então. Ó, o time já atinou. Eu estou passando um valor, um número, tá? Então, eu tenho que converter isso aqui em um inteiro, um ponto flutuante, ou seja o que for. No caso aqui, a gente vai precisar de um inteiro. If idade for maior que 5, 2 pontos, enter. Ó, ele já deu o espacinho automático, então quando eu faço isso aqui, o próprio Visual Studio Code, ele já bota, opa, aqui deu ruim. Ele está com uma orientação no início, não pode. Pronto. Assim. Aqui dentro eu vou então print seu carro é velho. Então, a idade do carro é maior do que 5, eu digo que o carro é velho. Se eu botar aqui, ó, ele vai me dar, continuar a indentação. Só que eu quero terminar esse bloco. O bloco vai ser uma linha só. Eu dou um backspace, então eu volto para a posição inicial lá, alinho o resto do meu código e faço outro if aqui, idade menor ou igual a 5, 2 pontos, print, seu carro é novo. Vamos executar esse bloco de código. Bom, vamos dizer que o carro tem 6 anos. Seu carro é velho, funciona direito. Dizer que o carro tem 3 anos. Seu carro é novo. Vamos fazer o teste se ele tiver 5 anos. Seu carro é novo. Entenderam? Então eu fiz um código que verifica se o carro tem mais 5 anos. Se o carro tem mais 5 anos, se ele tiver mais de 5 anos, ele vai ser considerado velho. Se ele tiver menos de 5 anos ou 5 anos, ele vai ser considerado novo, tá? Então, eu faço duas condições. Desta forma, eu consigo verificar quantos quiser. Não tem limitação de máximo de if que pode usar, tá? Mas a gente vai ver que tem esse tipo de coisa aqui. A gente tem um outro comando que a gente vai falar daqui a pouquinho, que tem como facilitar isso, tá? Mas eu posso usar quantos ifs eu quiser sem problema nenhum. Se eu tiver que fazer 40 mil ifs dentro do meu código, eu vou fazer 40 mil ifs dentro do meu código. Já ouviram falar em inteligência artificial? Sim. O início da inteligência artificial, tá? Muita gente brinca que é isso até hoje, mas lá no início da inteligência artificial, quando começou a se pensar em inteligência artificial, ele era um monte de ifs que pensavam em cada uma das possibilidades que um certo dado poderia ter. Tá? Então ele pensava assim, esse dado aqui pode ser verdadeiro, pode ser falso, pode ser não sei o quê, pode ser... Então ele fazia um monte de if do que poderia ser aquele dado. E na época, para mim isso não era inteligência artificial, mas já foi considerado lá no começo como sendo inteligência artificial. Hoje o negócio está muito mais apurado, o próprio computador consegue calcular essas probabilidades de ser o valor X, valor Y, valor Z, por exemplo. Tá? Mas no começo da inteligência artificial, ele era um monte de ifzinho lá que ele colocava um dado valor, pode ser isso, 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 isso ou isso, e aí ele fazia um para cada um, tá? E era muito if, tá? Bom, aí a gente tem o comando else. O comando else, ele é o senão. Se uma condição for verdadeira, eu executo um trecho de código. Se não for verdadeiro, eu executo outro trecho de código, tá? É basicamente
o que a gente viu aqui. Tá? A gente tinha um trecho de código que era se ele fosse novo e outro trecho de código que ele fosse velho. E uma coisa exclui a outra. Tá? Para isso serve o else, então. Como é que é, então, a sintaxe da escrita do if-else? Tá? O else está sempre associado a um if, então ele é um se não, tá? Se ele fosse traduzido em português. Aí eu faço uma condição, então, if A igual a B, eu printo que são iguais. Se não for igual a B, eu printo que eles são diferentes. Então aqui eu tenho A vale 10, B vale 11. If A igual a B, print são iguais, else, print são diferentes. O que vai retornar nesse cara aqui? São diferentes. São diferentes. Por quê? Opa, deixa eu voltar. Porque esta condição aqui, ela é falso, logo ele vai entrar no senão, tá? Como é que esse cara funciona? O senão, ele não tem condição atribuída a ele, tá? O if, ele tem uma condição. O senão é ao contrário daquilo ali. Se aquilo ali não for verdadeiro, eu executo o else, tá? Então ele simplesmente coloca o else e, de novo, os dois pontos. E, novamente, o próximo, o código que está dentro desse bloco, ele fica identado dos demais. Então eu dou um tabzinho nele e escrevo logo em seguida, tá? Ele só vai ser executado, esse bloco de código aqui, só vai ser executado quando a condição inicial, este cara aqui, retorna como falso. Se ela retornar verdadeira, ele vai executar o primeiro trecho de código. Se ela retornar falso, ela vai executar o segundo trecho de código, tá? É mais ou menos como esse cara aqui, tá? Meu carrinho vai ter um caminho para seguir. Ele vem o interpretador, esse carrinho, entendo ele como sendo um interpretador Python, tá? Ele tem um caminho para seguir e num dado momento ele chega numa bifurcação. Eu verifico se eu botei idade igual a 3, ele botava idade igual a 3. Se a idade for menor ou igual a 3, ele segue um caminho. Então, se ela for menor ou igual a 3, uma condição, se ela for menor ou igual a 3, verdadeiro, eu sigo esse caminho aqui. Se não, se ele for falso, eu sigo o caminho de baixo. Então eu tenho bifurcações que o meu código pode seguir e num dado momento ele vai voltar lá para o final e pode seguir, então, executando o trecho de código normalmente, tá? Na analogia. Como é que fica aquele nosso código que a gente fez, então, utilizando o else, tá? Basicamente, vou criar um novo código aqui, a mesma coisa. Idade vai receber int input, tá? If idade maior que 5, dois pontos, int, o carro é velho. Depois eu boto o else, int, seu carro é novo. Eu botei o trecho de código, aqui eu tenho if. Então o que ele vai fazer aqui? Se ele for maior que 5, ele vai mostrar que o carro é velho. Se não, se ele for menor ou igual a 5, ele vai mostrar que o carro é novo. Vamos ver se esse cara funciona. Primeira vez, vamos executar com 6, que nem a gente fez outra vez. Ó, seu carro é velho, funcionou direito. Vamos executar agora e vamos passar a idade de 3. Ó, o carro é novo, funcionou direito. Vamos fazer com 5 agora, para ter certeza que funciona com todas as condições. Com 5, o carro é novo. Tá? Então eu consigo testar da mesma forma que eu testei lá no primeiro caso, que eu coloquei 2 ifs, eu posso utilizar um if e um else e executar da mesma forma. Tá? Então eu consigo garantir que o meu usuário vai obter o resultado que ele precisa, independente da condição que está funcionando, utilizando somente utilizando 2 ifs ou somente um if com o else associado a ele, tá? Mas nem sempre isso resolve o meu problema. Às vezes eu preciso ter mais condições. Eu preciso ter, por exemplo, verificar se ele é menor que 5, se ele é igual a 5, se ele é maior que 5. Tá? Para isso, o Python tem 2 formas. Uma delas é as estruturas alinhadas, que é a forma mais simples que todas as linguagens têm, e o Python fornece o elif depois, tá? Que é um outro tipo de eliminar essas estruturas alinhadas. Tá? Eles
criaram uma formatação específica que evita que eu tenha que fazer essas estruturas alinhadas várias vezes. Vamos direto para ver como é que esse cara funciona, tá? Vamos fazer um código de uma empresa de telefonia chamada Tchau, tá? Tchau, é contrário da outra. Que ela cobra, quando eu faço ligações na minha conta, quando eu tenho menos de 200 minutos, essa empresa cobra 20 centavos por minuto utilizado. Quando eu utilizo entre 200 e 400 minutos, o preço dela é 18 centavos, e acima de 400 minutos ela cobra 15 centavos. A ideia do programa, então, é calcular o valor da conta de telefone, tá? Vamos para o nosso código lá e vamos brincar um pouquinho de novo. Bom, como é que funciona esse cara aqui, então? Vou botar um novo trecho de código. A primeira coisa que eu preciso fazer é ler quantos minutos o cara consumiu. Então, vou criar uma variável minha aqui. Como é que eu faço aqui? Inteiro input. Inteiro input, pode ser. Pode pôr um ali. Porque eu faço a leitura da quantidade de minutos. Depois, o que vocês acham que eu tenho que fazer aqui? Daí tu coloca as variáveis, se é menor que 200, se é entre 200 e 400. Isso. If minutos for menor que 200. Então, entro aqui. Eu vou botar assim. Tem uma variável preço que vai receber 0,2. Tá? Aí eu faço, depois eu calculo o preço que vai ser lá no final. Acho que assim fica mais fácil do que calcular aqui dentro, que eu teria que repetir o código muitas vezes. Eu poderia fazer isso aqui já direto. Ó, print R cifrão aqui 2.2f, acho que tá. Ponto format minutos vezes 0.2. Poderia fazer assim. Tá? Daí é certo, não tem problema. Só que eu acho que fica mais fácil de identificar o que está acontecendo no meu código quando eu faço isso aqui, preço igual a 0.2. Tá? E aí depois aqui, ao invés de multiplicar por 0.2, eu multiplico por preço. Bom, fiz o meu if ali, identifiquei que o preço, e agora? O que vocês acham? Ninguém vai me ajudar? Não acredito. Eu acho que tu tem que fazer com as outras também, tem outras opções no caso. Tá, mas como é que tu faria, Eduardo? Olha, eu acho que como é algo muito específico, se eu não me engano, tem uma opção que é entre 200 Vou voltar e... aqui então. Ó, tem uma opção de menos de 200, entre 200 e 400 e acima de 400. eu acho que teria que fazer entre 200 e 400, e daí depois o... Tá, e como é que faria entre 200 e 400? Como é que tu acha? Olha, Tô te eu botando acho na que é fogueira. if min, né? Tá. Na verdade, assim, ó, para eu poder executar o outro if aqui, eu não posso, se eu fizer esse aqui, ó, if min maior que 200 end min menor que 400, é isso que tá pensando? Acho que é. Tá. Sim. Se eu fizesse isso aqui, o meu código vai ler esse cara aqui. Assim não funciona, Tinga. Eu tenho que fazer dessa forma que eu botei aqui, ó. Para fazer essa mesma coisa que tu tá fazendo aí, eu teria que botar aqui, ó. Min menor que 200, end, min menor que 400. Aí ele fica entre um e outro. Mas eu não preciso fazer isso, porque essa primeira condição aqui, ó, ela já está sendo validada ali, tá? Se eu botar dessa forma aqui, eu teria que fazer isso, tá? Mas eu posso simplesmente fazer assim, ó. Else
Tá? Ó, fiz a verificação se ele é menor que 200. Se ele não for menor que 200, eu já sei que ele já é maior que 200. Tá? Se ele não for menor do que 200, eu posso simplesmente fazer assim, ó. If min menor que 400. Entenderam? Opa. Sim, entendi. Então eu faço, se ele for menor que 200, ele vai entrar aqui. Se não, se ele for maior que 400, ele vai entrar aqui. E aí eu posso botar aqui, preço igual, não me lembro qual era o valor, deixa eu ver aqui, 0,18. 0,18. Bom, verifiquei se ele era menor que 200, verifiquei se ele era entre 200 e 400, se não, é alto de novo. Preço igual a 0,15, se eu não me engano. 0,15. Fala, Eduardo. Então dá para fazer de várias formas. A diferença é que cada um escolhe a sua, porque tinha mais fácil. Na verdade, assim, ó, não é que cada tem, com certeza tem várias formas de fazer, tá? Poderia fazer do jeito que vocês pensaram, poderia fazer de trocentos outros jeitos, tá? O que esse cara aqui, por que esse cara aqui seria o melhor jeito de fazer, vamos botar assim? Não é melhor porque o Elif não é melhor que ele, tá? Mas por que esse cara seria uma das melhores formas de fazer? Porque eu já consigo eliminar uma condição simplesmente fazendo isso aqui, tá? Eu fiz um if ali, verifiquei se ele é menor que 200. Se ele só vai executar o que tiver dentro do else se aquilo ali não for verdadeiro. Fazendo isso, eu já digo, ó, menor que 200 ele não é. Bom, verifico se ele é menor que 400. Se ele for menor que 400, ele executa esse trecho de código aqui. Se não for, já eliminei que ele é menor que 400. Então, eu sei que ele vai ser maior do que 400. E eu posso fazer só isso aqui. Entendesse? Então, é como se eu tivesse... Deixa eu voltar no slide, que se não me engano tem uma imagem que mostra. Tem, ó. É como se eu tivesse uma estrada, eu executo uma condição, verifico se eu vou para a esquerda ou para a direita. Depois dessa condição, eu posso fazer uma outra condição. E aí eu consigo verificar menos coisas. Eu não preciso colocar sim maior do que 200 e menor que 400. Eu posso simplesmente colocar sim menor que 400, porque eu já sei que maior que 200 ele é. Tá? Senão ele não entraria nesse caso aqui. Então eu consigo facilitar o meu desenvolvimento utilizando isso. Mas a gente vai ver que tem uma outra forma que é mais fácil de fazer isso, tá? Mas eu consigo executar o meu código da forma que eu preciso. Vamos ver se esse cara funciona. 150 minutos. O da minha conta é R$30. Beleza, funcionou. Ele entrou aqui. 150 vezes 0,2 dá R$30. 201 minutos. 36,18. 201 vezes 0,18 tá certo, vai dar 36,18. E, por último, 500 minutos vezes 0,15, R$35, tá certo. Tá? Então eu consigo fazer o meu código verificando menos coisas. Por que esse jeito aqui é mais interessante do que aquele outro jeito? Porque quando eu faço esse tipo de condição, eu elimino já a execução do outro bloco de código. Tá? Eu não preciso fazer várias condições agrupadas, utilizando os operadores lógicos. Só por isso que ela é mais fácil e mais fácil para o interpretador e mais simples para a gente escrever. Tá? Mas a gente tem uma outra forma que é mais fácil ainda, tá? Que é o Elif. O Elif, ele facilita esse desenvolvimento. Por quê? Ele elimina um par else if, tá? Então, lá no nosso código aqui, ó, a gente colocou um else if. O senhor pode usar uma variável para 3 situações? Como assim? Não entendi, Tim. Pode, não tem problema. Eu tô, nesses 3 casos aqui, ó, eu estou criando a variável preço aqui.
Eu crio ela e já passo o valor. Crio ela, passo o valor, crio ela, passo o valor. Até aqui ela não existe. Quando eu entro aqui em uma dessas condições, eu vou criar esse preço e depois eu vou simplesmente mostrar lá embaixo. Essa é uma das grandes diferenças do Python para outras linguagens. Tá? Outras linguagens, eu tenho que botar aqui em cima, por exemplo, antes de começar a execução do meu código, eu tenho que vir aqui e dizer, ó, int, pode dizer que é um inteiro, minutos, float, que é o caso que vai ter aqui, preço. Entendeu? Eu tenho que fazer esse tipo de coisa para cada um deles e definir as variáveis. Depois eu passo o valor para elas aqui. A grande vantagem do Python é que eu escrevo o meu código assim e ele internamente se preocupa em criar essas variáveis no começo do código. Ele vai lá, lê todas as variáveis e cria elas em memória antes de executar meu código. Ele cria sozinho. Eu não preciso criar nada. Tá? Eu simplesmente instancio ela em algum lugar lá, ó, preço igual a 0,20. Antes de executar o meu código, o interpretador Python vai ler todo ele, vai ver, opa, ele criou essa variável preço, essa variável min, e era isso aí. Quando ele começa a executar, ele vai lá e coloca esses valores na memória, os valores que eu atribuí naquele momento ali, ele coloca lá na memória, e aí eu posso usar eles quando eu precisar, tá? Mas ele faz isso sozinho. O Elif, então, ele tem a função de substituir esse cara aqui, ó. Ele substitui um conjunto else if, tá? Como é que fica esse cara, então? Vamos criar um outro trecho de código. A gente vai fazer esse mesmo exercício aqui, tá? Então, vou lá. Min igual a int input. Então, fiz a leitura dos meus minutos. If min menor que 200 e preço igual a 0,2. Beleza. Aqui eu não vou usar o else, eu vou usar o elif. Tá? O elif, assim como o if, ele precisa de uma condição, porque eu estou substituindo uma condição deste tipo aqui. Tá? Então é como se eu substituísse essas duas linhas por uma linha só. Fica elif min menor que 400. Então eu consigo fazer a mesma coisa. Esse bloco de código só vai executar se o primeiro for falso. Tá? Então ele vem na sequência. Preço igual a 0,18 e depois o else normal. E o preço é igual a 0,15. E por último, int f cifrão, abre chaves, 2 pontos, ponto 2f, fecha as chaves ali, ponto format, fez isso. Vamos executar. 575, 201, 36,18. E eu não me lembro, acho que eu usei 150. Certinho. Tá? Então, se eu escrever desta forma ou se eu escrever desta forma, é exatamente a mesma coisa, tá? Então, como é que funciona esse cara aqui? Ele vai fazer essa condição, se ela for verdadeira, ele executa isso aqui, e depois ele vai lá para o final, ele nem lê o resto das condições, tá? Se essa primeira for falsa, bom, retornou falso. Vamos testar a segunda. É verdadeiro? Se for verdadeiro, ele executa isso aqui e ignora o resto, vai lá para o final de novo. Se ele for falso, aí sim ele executa esse último trecho de código. É basicamente assim que o interpretador Python lê esses caras aqui, tá? Então, ele vai verificar a condição. Se ela for verdadeira, ele executa o bloco de código que está ali. Se não, ele vai verificar esse outro trecho de código aqui. Se é outra condição, se for verdadeiro, ele executa esse trecho de código. Se não, daí sim ele vai executar o último trecho de código. Aqui o meu trecho de código tem uma linha, tá? Mas ele poderia ter preço igual a 0,2 e, sei lá, tipo igual a 1. Poderia ser algo desse tipo aqui, tá? E eu posso ter quantas linhas eu precisar aqui dentro, tá? Então eu consigo fazer blocos de código do tamanho que eu quiser
e eu faço essas condições aqui para elas serem executadas na formatação que eu precisar, tá? Alguém tem alguma dúvida? Um pouco mais rápido do que eu pensei. Até agora não, senhor. Até agora não, senhor? Então tá. Bom, se ninguém tem dúvida, a gente fica por aqui. Na quinta-feira a gente vai fazer uma aula mais prática, tá? A gente vai fazer mais ou menos no mesmo estilo que a gente fez aquela aula das atividades do URI, tá? Inclusive eu vou pegar algumas tarefas do URI para fazer. Claro que eu não vou botar lista de exercícios do URI para vocês na quinta-feira. Não, vou fazer melhor. Eu vou fazer uma lista de exercícios para vocês na quinta-feira, vou passar, e a gente vai fazer alguns exercícios dessa lista, que a gente vai incluir essa parte de Fielce, e na outra semana a gente trabalha, então, com os loops, tá? Certo, professor. Beleza, então. Da minha parte é isso. Nos vemos na quinta-feira. Até mais. Até. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau. Tchau. Tchau, senhor. Até quinta. Até quinta.